Todo mundo está falando sobre os 800 milionários que foram encontrados mamando nas tetas do estado de Santa Catarina, no programa Universidade Gratuita do governador Jorginho Mello. Mas tem várias coisas que nenhum político, nem um jornal está falando sobre isso. E esse vídeo aqui é para isso, é para mostrar como o sonho de estudar acabou virando um pesadelo. O pesadelo da Universidade Gratuita. Já parou para pensar que nós já temos universidades gratuitas? As federais e a nossa estadual aqui, a UDESC, mas mesmo assim o governador ignorou elas e foi criar uma outra coisa mirabolante que ele chamou de universidades gratuitas. E pior, a nossa UDESC aqui tem um custo por aluno 16% menor do que o valor das bolsas que o governador está dando aí, inclusive para milionários. Isso não te parece um pouco estranho? Recentemente veio a público que essas bolsas aí foram destinadas para famílias donas de Porsche, de land não sei o que de 700 mil reais, de mansões de 15, 20, 30 milhões de reais, de empresas milionárias. Segundo uma avaliação preliminar do Tribunal de Contas do Estado, 18 mil, mais da metade dos alunos beneficiados pelo programa, 18 mil pessoas estariam com indícios de irregularidade, que é bem diferente de fraude, nós vamos falar mais sobre isso depois. E segundo o tribunal, pelo menos 858 desses beneficiados seriam pessoas de famílias milionárias, que ocultaram esse patrimônio na hora de pedir a bolsa. E ao mesmo tempo tem um monte de gente endividada, porque as pessoas tiveram que se inscrever no programa antes de saber se iam ganhar. E aí muita gente que não ganhou agora tem 30, 40, 50 mil reais de dívida acumulada só no primeiro semestre de aula. Tem gente que vendeu carro, que fez empréstimo, que se endividou para pagar esse primeiro semestre acreditando que ia ganhar a bolsa e agora se ferrou. Se você também foi prejudicado, procura essa galera para se organizar, tem grupo de WhatsApp, tem a página aqui no Instagram, porque é pressionando e cobrando que tem alguma chance de vocês conseguirem aí recuperar esse prejuízo que o governo colocou para vocês. Agora a galera tá lá buscando resolver alguma coisa via instituições burguesas aí, tentando apelar para o judiciário, tomara que consigam, mas esse vídeo aqui é para falar sobre a natureza política desse golpe. Porque foi um golpe, gente. Foi um golpe do governador Jorginho Mello e das universidades ditas comunitárias contra os estudantes e contra todo o ensino público superior de Santa Catarina. Não tem como acreditar que foi um erro, um deslize, como muitos políticos de direita e de esquerda estão falando por aí. Eu vou mostrar para vocês como foi um golpe. Essas fraudes que estão aparecendo agora aí, elas são só a ponta do iceberg. Isso acontece há décadas em outros programas. E Tribunal de Contas, Assembleia nunca tiveram interessadas, nunca deram a mínima para as fraudes. Porque todos eles concordam com a grande fraude que está acontecendo por trás desse programa. O governador Jorginho Mello já transferiu mais de R$1 bilhão dos cofres públicos para os caixas dessas universidades ditas comunitárias, que de comunitárias não tem nada. Ele não transferiu para que algum cidadão pudesse concretizar o sonho de estudar numa universidade, gente. Ele transferiu para salvar os caixas dessas universidades. Em geral, as comunitárias estão muito quebradas devido ao avanço do modelo privado EAD. Está colocando em xeque esse modelo de comunitários. Eu já estudei numa universidade comunitária, eu já trabalhei dentro de uma universidade comunitária, ouvi muita coisa lá dentro e vou contar um pouco aqui para vocês. Mas mais do que isso, eu vou contar um pouco da história do ensino superior em Santa Catarina, para vocês entenderem como é que a coisa chegou a esse ponto, para vocês verem que o programa não foi feito para os alunos, nem mesmo para os fraudadores milionários. O programa foi feito para as universidades, para salvar essas universidades. E agora os políticos estão aproveitando toda essa situação das fraudes para jogar a culpa nos alunos, para tentar ocultar a fraude que é o próprio programa Universidade Gratuita. Então vamos lá. Quem estuda em comunitárias aí sabe como é que está a situação nos últimos anos. O ensino está piorando, as mensalidades estão subindo, os professores recebem cada vez menos, a rotatividade é absurda. Mas o que são essas universidades ditas comunitárias que estão participando do programa Universidade Gratuita? Elas não são privadas, como as universidades pagas normais, e também não são públicas, como as federais ou as estaduais. Elas são instituições públicas de direito privado, uma categoria que é um Frankenstein jurídico, que foi criada para que as elites locais, nos interiores, pudessem gerir universidades municipais. Na Unesc, por exemplo, 44% dos alunos são beneficiários da Universidade Gratuita. A universidade está vivendo de bolsa do governo, enquanto gasta 5 milhões por ano em propaganda. Então a gente precisa entender de onde veio esse modelo de universidade. Elas foram implantadas aqui no Brasil depois de acordos entre os militares golpistas durante a ditadura empresarial militar aqui no Brasil e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, os famosos acordos MEC e USAID. Foram acordos secretos fechados entre 64 e 66, que só foram divulgados em 68, e cujo objetivo era privatizar a educação superior no Brasil, dentro de parâmetros de interesse dos Estados Unidos. Naquela época, embora o ensino superior fosse muito restrito, mais de 80% dele era público, e Santa Catarina foi o primeiro estado a aderir a esses acordos, com os Estados Unidos dando suporte para a criação desse modelo de universidade inspirados nos colleges estadunidenses. E aí, ao longo dos anos 70, vários municípios aqui do estado foram implantando essas universidades. Então vejam como a coisa já começa toda torta, gente. Porque no sistema capitalista, todo o ensino de qualquer modelo é voltado para os interesses da classe burguesa.
Mas aqui no Brasil, além disso, a nossa classe burguesa implantou esse modelo de universidades comunitárias, seguindo também os interesses dos Estados Unidos em cima da nossa região aqui. Na época, o comunismo era uma grave ameaça ao domínio estadunidense sobre o mundo. Então eles precisavam industrializar os países parceiros, né, melhor dizendo, os países capachos, como o Brasil era e nunca deixou de ser. Os Estados Unidos queriam incentivar a nossa industrialização, mas não podia ser uma industrialização igual a deles, com universidades grandes, com pesquisas. A gente não podia jamais vir a competir com uma Harvard da vida. Então eles incentivaram esse modelo de universidade que não ia permitir que a gente desenvolvesse muito, que não ia permitir que a gente se tornasse concorrente dos Estados Unidos em mercadorias de alto valor agregado. Com essas universidades não tem como a gente desenvolver tecnologia, desenvolver soberania nacional. Então eles incentivaram esse modelo que não tem pesquisa, que quase não tem extensão, que paga muito menos para professor, que tem muito mais flexibilidade administrativa, para que as elites locais pudessem interferir diretamente na universidade e não deixar elas executar um projeto de longo prazo, a colocar elas ali para simplesmente atender os interesses imediatos do capital, para formar mão de obra de média qualificação para trabalhar nos frigoríficos que a gente começava a desenvolver aqui no Oeste, em outras indústrias ao redor do estado. Então assim, gente, sem julgamento moral, é um fato concreto e objetivo que esse modelo de universidades comunitárias, ele é pensado para atender os interesses da burguesia, ele é pensado lá no gabinete do governo dos Estados Unidos para atender os interesses da burguesia internacional em parceria com a nossa burguesia local. A Fundesc, que viria a ser a UNO Chapecó, foi criada em 1970 e em 72 a Sadia começa a exportar produtos agroindustriais para fora do Brasil. Pesquise aí na internet por Rudolf Etcon. Ele foi o consultor estadunidense que veio aqui dar esse suporte. Ficou famoso pelo relatório Etcon, onde ele defendia essa flexibilização que depois levou à criação da Lei 5.540, em 68, que criou esses regimes de autarquias especiais, de fundação de direito público, que é onde se enquadraram as universidades comunitárias ao longo dos anos seguintes. Então assim, se você já viu algum político, geralmente os de esquerda adoram usar essa história, né, de que as universidades foram criadas para melhorar a vida do povo, para atender o sonho de estudar. Isso é completamente falso, gente. Mentira, as universidades foram criadas para atender os interesses do capital. Aí, claro que vai melhorar um pouco a vida de algumas pessoas, isso é inevitável, mas esse não é o objetivo. A burguesia não está fazendo isso para melhorar a vida das pessoas, é para atender as demandas do capital. Olha só o que o secretário de Educação de 1976, Salomão Ribas Júnior, falou numa reunião pública. Quem está estudando medicina não está estudando para curar gente, está estudando para ganhar dinheiro. Quem está fazendo direito não está fazendo para defender os direitos civis, está fazendo para defender as empresas. Vamos ser sinceros. Essa citação consta aqui nesse livrinho do professor Mauri Antônio da Silva, Crítica à Privatização do Ensino Superior no Brasil. Recomendo demais, porque tem muita coisa aqui sobre a privatização do ensino em Santa Catarina, sobre a história desse modelo de universidades comunitárias. Também tem um artigo maravilhoso aqui do professor Maurício Silvert, que estuda as universidades comunitárias a vida inteira, onde ele mostra, por exemplo, debates na Câmara de Vereadores de Chapecó sobre a necessidade que a região tinha de ter uma universidade local. Por quê, gente? Para as pessoas realizarem o sonho de estudar? Não, porque precisava formar gente para trabalhar nos escritórios dos frigoríficos. Os vereadores debatiam isso abertamente, tem várias citações aqui. Precisava de gente para cuidar dos filhos da classe trabalhadora nas escolas, enquanto eles estavam trabalhando, né, pedagogos ou antigo magistério, para ensinar os filhos da classe trabalhadora minimamente a ler e escrever, que naquela época era todo mundo majoritariamente analfabeto. Porque a criação das universidades federais ela começou muito tarde no Brasil. A UFSC, aqui em Florianópolis, só foi criada em 1960. E as prefeituras elas não ficaram ali esperando, elas tinham necessidade de industrializar o interior, elas precisavam dessa mão de obra no interior. Então elas vão e criam esse modelo de universidades municipais, que aí ficavam nas mãos das oligarquias locais, das famílias que eram donas das cidades pelo interior do estado. E é assim que surgem as faculdades que nós conhecemos hoje, por UNO Chapecó, por Univale, por Unisul, por FURB, por UNC, a Unidade, a Uniplac, com mais ou menos diferenças na estrutura e na fundamentação jurídica, mas todas seguindo o mesmo projeto político para servir aos mesmos interesses. Mas eram universidades mais baratas, que não tinham pesquisa, não tinham extensão, não tinha estabilidade para os funcionários denunciar fraude, não tinha estabilidade para os professores concorrerem para a reitoria, ajudar no processo democrático da universidade. Isso que eles chamavam de flexibilidade administrativa. Elas ficavam nas mãos das oligarquias locais que indicavam reitores e controlavam o sistema de ensino. Desde aquela época até hoje é uma espécie de comunidade externa que influencia nessas universidades, que controla os cargos da reitoria, que controla todo o sistema educacional. Isso dura até hoje. A atual secretária de Estado da Educação, Luciane Sereta, era reitora da Unesc. O anterior a ela, Aristides Simadon, era reitor da Unoesc. Diferente das universidades comunitárias do Rio Grande do Sul, por exemplo, que foram criadas pela sociedade civil, as comunitárias catarinenses foram criadas diretamente pelo poder público, foram criadas por essas elites locais e elas mantêm o poder nas mãos até hoje. E vejam, camaradas, isso não é um julgamento moral. Não estou aqui falando que a universidade X ou Y é melhor ou pior.
pior, até porque tem muita diferença entre uma universidade para outra, de um curso para outro. Inclusive, eu estudei aqui na Chapecó, fiz 2 anos de ciência econômica lá, uns 50 anos atrás, mas é inegável que a qualidade do ensino das comunitárias é muito inferior ao das estaduais e das federais. Isso fica transparente na altíssima rotatividade dos professores, gente. Tem universidade comunitária que tem rotatividade de mais de 20% ao ano do quadro dos professores. Como é que vai ter pesquisa de qualidade assim? Isso fica claro na nota do ENAD. A nota da UDESC é 20% superior à média das universidades comunitárias que estão participando da universidade gratuita. Esse dado foi calculado por um estudo do Sindicato dos Professores da UDESC. Inclusive, recomendo um estudo bem objetivo, bem direto, com muita informação, 6 páginas, bem rapidinho. E para quem se interessar, no mês passado a Chapecó Crítica fez um vídeo sobre a situação da Federal da Fronteira Sul aqui, mostrando como o PT fez a mesma coisa que as elites municipais fizeram nas comunitárias, criaram uma comunidade externa, no caso da Federal da Fronteira Sul, ainda mais explícita, para tentar controlar o poder dentro da universidade. E por último, recomendo também esse maravilhoso artigo de Rui Mauro Marini, que é um clássico do marxismo brasileiro, chamado A Universidade Brasileira, onde ele mostra as 3 funções da universidade para a burguesia, que é preparar a mão de obra, no nosso caso aqui é uma mão de obra muito específica, um nível de qualificação intermediário, que é servir para fazer a reprodução ideológica, porque infelizmente nem as comunitárias nem as federais estão cheias de comunistas, quase não tem comunistas lá dentro. E terceiro, servir de proposta da classe dominante para as classes dominadas de um caminho de ascensão social, mas só para uma pequena parcela da classe dominada, da classe trabalhadora. Sabe aquela história lá de que, vou estudar para ser alguém na vida? Isso é a burguesia oferecendo para uma pequena parcela da classe trabalhadora uma chance de ascensão social através do estudo, da qualificação do próprio trabalho, que vai ter que vender para a burguesia de qualquer forma. Porque melhorei de vida. Mas continua trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, gente. Tem um pouco mais acesso ao consumo em troca dessa posição de classe intermediária que as pessoas com ensino superior vão assumindo dentro do sistema econômico e político burguês. E é por isso que é importante lutar para derrubar o vestibular, porque é esse nome bonito, vestibular, que parece uma coisa meritocrática, é essa ferramenta que a classe burguesa usa para selecionar apenas uma pequena parcela da classe trabalhadora para ter a chance de estudar e ter uma possibilidade de ascensão social, quando não vai, virar engenheiro para dirigir Uber, que também está muito vinculado aí ao nosso processo de industrialização, que foi totalmente interrompido e hoje a gente está aí se desindustrializando. Derrubar o vestibular é essencial para ter universidades não só públicas e gratuitas, mas verdadeiramente populares, que sirvam ao povo de verdade. Mas aí o que aconteceu nas últimas décadas, gente? Aconteceu que esse modelo de universidade comunitária entrou em crise, porque a burguesia desenvolveu um outro modelo chamado universidades EAD, universidades privadas aí, que existe em todo o Brasil, que consegue oferecer, em grande parte, o mesmo serviço das comunitárias por um preço ainda menor, gente. Porque o professor lá na EAD está dando aula para 1000 alunos ao mesmo tempo. Então, mesmo que prejudique ainda mais a qualidade do ensino, se der para reproduzir a mão de obra, se der para formar ali um engenheiro, um agrônomo para ir trabalhar no agronegócio, para a burguesia já está tudo certo. Eles não querem industrializar o Brasil, não querem formar pesquisadores de ponta, eles só querem reproduzir as condições que eles precisam para continuar mantendo o Brasil nessa posição. Não é à toa que os melhores pesquisadores vão para fora, processo de fuga de cérebros, enquanto o Brasil continua sendo um fazendão para gringo. Então essas comunitárias que foram criadas com dinheiro público, e no começo elas eram gratuitas, ao longo dos anos elas foram sendo privatizadas, foram cobrando mensalidades, foram perdendo competitividade para o modelo das EADs que foi se desenvolvendo agora nas últimas décadas, e aí a solução do governo do estado para tentar salvar essas oligarquias locais que controlam o ensino superior nas comunitárias foi fazer esse esquema das bolsas, foi começar a transferir dinheiro para elas, para garantir que elas vão ter alunos, para garantir que elas vão ter caixa. Só através da universidade gratuita, o governador já pagou bolsa para mais de 32 mil alunos, mais de R$1 bilhão que ele transferiu para as universidades comunitárias. E esse processo de privatização do ensino superior aqui em Santa Catarina também acontece a nível de Brasil, gente. É parte do processo maior de privatização do ensino do Brasil, que o PT foi o grande agente aí nos governos Lula 1 e 2. Apesar do PT ter criado 18 universidades federais, o ensino público ficou ainda menor proporcionalmente, embora tenha tido uma expansão do acesso ao ensino, ela foi capitaneada pelo ensino privado, através de programas como o ProUni e Fies, que o governo Lula fez para transferir renda para os grandes grupos empresariais do ramo da educação, gente, criando monstruosidades, como o grupo Cogna, antiga Croton, que é uma das maiores empresas de educação do mundo. Aí o governo já coloca os funcionários desses grupos, do grupo Lehman e tudo mais, dentro do MEC, que foram responsáveis pela criação do novo modelo de ensino médio, ainda lá durante o golpe contra Dilma, e aí agora esse ensino dificulta ainda mais a entrada da classe trabalhadora no ensino superior,
uma mão lava a outra. Então não é muito diferente do que o governador Jorginho Melo está fazendo do que o governo Lula está fazendo a nível federal. Por isso até que o PT fica completamente incapaz de criticar esse modelo. Depois a gente vai ver mais como o PT não consegue criticar isso porque eles apoiam isso. Ah, mas Pablo, como assim? Não é bom o governo da bolsa? Como é que o governo está dando bolsa de estudos e você está reclamando? Gente, se o governo quisesse dar estudo para as pessoas, ele estava fortalecendo a UDESC, estava abrindo novos campi da UDESC, estava abrindo novos cursos, que tem um custo por formação de aluno 16% menor do que o valor das bolsas que ele está dando para as universidades comunitárias. Aí o governo prefere ir lá dar o dinheiro para as comunitárias enquanto sucateia cada vez mais a UDESC. Ele prefere ir lá e fazer uma transferência rápida e fácil, sem muito controle, que acaba jogando todo esse dinheiro aí nessas famílias milionárias, porque eles não têm interesse em controlar as fraudes. Porque não faz diferença para o governo quem vai receber essa bolsa, desde que o dinheiro chegue até as universidades comunitárias, que é uma evidência ainda mais explícita. O programa, ele tem a matrícula nas universidades, ela acontece no começo do semestre, enquanto o programa só vai fazer a avaliação e concessão das bolsas no final do semestre. Isso significa que o aluno tem que se matricular sem saber se vai ganhar a bolsa. Aí às vezes o cara estudou lá no semestre inteiro, descobre que não vai ganhar a bolsa, foi o que aconteceu agora com milhares de pessoas, aí ele não vai ter condições de continuar estudando e ainda tem um semestre inteiro de dívida para pagar. E pelo menos 2 semestres, na verdade, porque se ele cancelar o curso antes do final do primeiro ano, ele tem que pagar igual um ano. Então o governo amarra os alunos para garantir o fluxo de dinheiro para o caixa das universidades comunitárias. Isso foi pensado, foi planejado para enganar os alunos. E agora esses políticos ainda atacam os alunos tentando fazer parecer de conta que o problema são os fraudadores, tentando fazer todo mundo passar por fraudador. Como se eles fossem os defensores da educação e os alunos que teriam supostamente fraudados é que são contra a educação. Agora parece que pelo menos nessa questão o governo vai voltar atrás, porque ficou feio demais, os alunos pressionaram e tem que continuar pressionando, e aí o governo decidiu que vai fazer a concessão então das bolsas agora no começo do semestre para não gerar esses endividamentos. E é engraçado que absolutamente nenhum político está falando sobre essa privatização do ensino, gente. Eu assisti a audiência inteira lá na LESC, eles falaram muito, tem 1000 vídeos, eles estão todos contra as fraudes, mas assim, ninguém é a favor das fraudes, gente. Ser contra a fraude é o mínimo. Mas todo mundo está ajudando a ocultar esse processo de privatização do ensino. Inclusive Luciane Carminati, que é a presidenta da Comissão Estadual de Educação, inclusive Padre Pedro Baldiceira, deputado Marquito do PSOL, essa galera tem base eleitoral entre universitários, eles estão aí posando de defensores da educação há anos, mas eles não têm nada para falar sobre esse processo de privatização no ensino superior. A situação das comunitárias estarem nas mãos das oligarquias locais, nas cidades do interior do estado, ela foi naturalizada em Santa Catarina. Fazem de conta que é impossível fazer qualquer coisa diferente. É a mesma coisa que fizeram com as cooperativas, entendem? O termo comunitário está ali com a mesma função. Cooperativa que nem a Aurora explora trabalhador não tem nada de cooperativa. Universidade comunitária que está ali para servir os interesses das elites locais não tem nada de comunitário. E além disso, o programa Universidade Gratuita ainda é focado em famílias aí que não são as mais necessitadas. Para o curso de medicina, o programa admite renda de até 8 salários mínimos per capita. Significa que uma família de 3 pessoas pode ganhar até R$36 mil por mês e pode se enquadrar no programa para ir lá competir com outras pessoas pela bolsa. E assim, nada contra o estudo dessas famílias, eu acho que todos deveriam ter esse acesso gratuito, não deveria ter nenhuma trava de renda, deveria ter acesso para todo mundo. Mas se tem pouco recurso nesse momento e não tem expectativa de mudar isso a curto prazo, não tem como considerar que essas famílias são prioridade. Além disso, a grande maioria desses 18 mil beneficiados pelo programa que foram indicados pelo Tribunal de Contas como com indícios de irregularidade, a grande maioria deles são gente da classe trabalhadora, gente. Tem 800 pessoas que são milionários. Deve ter muitas pessoas aí que também não mereciam ou não teriam direito à bolsa. Mas a grande maioria são gente da classe trabalhadora, são filhos de trabalhadores, de pequenos agricultores, de pequenos comerciantes. A renda média dos cadastrados no programa gira em torno de R$2.000 a R$2.200 na Universidade Gratuita ou no outro programa de bolsa do Fundesc. Eles têm 80% desses estudantes estão trabalhando. Então, assim, não tem como dizer que essa galera toda está se aproveitando do programa. A grande maioria são pessoas da classe trabalhadora que foram enganadas pelo governo. E os políticos fazem isso de forma muito alinhada. Esse alinhamento deles deixa explícito como não tem oposição de esquerda em Santa Catarina. Como dizem os bolsonaristas, aqui a esquerda, por enquanto, não está conseguindo se criar. Não se cria porque o projeto da esquerda aqui é o mesmo projeto da direita, entendem? PT, PCdoB, PSB, PSOL, toda essa galera, todos os seus deputados, seus partidos, eles estão apoiando a universidade gratuita, estão apoiando o sucateamento no ensino superior, a privatização, esse modelo neoliberal de entrega dos recursos para essas oligarquias locais. Fazem de conta que estão apoiando o direito a estudar, né, gente? Mas se eles estivessem realmente apoiando o direito ao estudo, eles tinham que estar criticando esse programa e defendendo a ampliação e melhora dos cursos e campos da UDESC.
que é mais barato e mais eficiente. Não fazem porque estão totalmente alinhados com a burguesia. Vejam quais são os problemas apresentados pela deputada Luciana Carminati, tanto em vários vídeos que ela fez, quanto na audiência na LESC também, não foge muito disso aqui. Ela propõe, primeiro, que a questão da concessão das bolsas seja alterada a data, né, que seja antes do semestre, algo que o governo já prometeu. Então, beleza, isso ajuda a evitar esses endividamentos, né, sempre deveria ter sido assim, né, isso já era assim há anos com outras bolsas, e eles se ignoraram completamente, porque estavam cagando para o endividamento dos alunos, né, mas agora que teve essa pressão, o governo voltou atrás, beleza. Só que isso não vai resolver o grosso do problema, né. Segundo, a deputada fala que tem que ter um disque de denúncia unificado, porque hoje as denúncias são feitas cada uma nas suas universidades. Sim, gente, eu trabalhei dentro de uma universidade comunitária. Eu falava muito com as funcionárias do setor de bolsas lá. Na época não tinha ainda universidade gratuita, mas já tinha as outras bolsas do artigo 170, 171. E eu lembro que a galera ficava indignada, assim, porque era muito comum aparecer gente lá com carrão, com celular, com notebook, dizendo que ganhava R$20 por mês por membro familiar, vocês entendem? Era fraude explícita. E isso ainda acontece muito hoje. Dentro da fórmula de cálculo da universidade gratuita, a maioria dos beneficiados tem índice de carência ali quase 1 ou entre 1 e 2. Aí de repente tem um lá com índice de carência de 1.000, de 1.500. Entendem como é absurdo isso? A pessoa tem que estar dizendo que ganha R$20. É fraude explícita. E o governo nunca se preocupou nem sequer em checar essas informações. Vários figurões lá na audiência da LESC, representantes das universidades, foram lá dizer que não tinha o que eles fazer para evitar as fraudes, porque eles não tinham acesso à informação, porque eram dados públicos do governo, que eles não tinham sistema para cruzar. Gente, faz décadas que tem programas de bolsas com avaliação de carência. Como é que nunca pensaram em checar os dados? Como é que essa possibilidade nunca ocorreu? Entendem? Simplesmente nunca se importaram com isso, porque não faz diferença para quem vai à bolsa. O objetivo é salvar o caixa das universidades. Aí, como a deputada Luciana Carminati e o partido dela estão completamente ligados a essas oligarquias municipais, o Pedro Kizai, que é a maior liderança petista do estado, se criou dentro da Chapecó. Eles sempre apoiaram esse modelo. Então não tem como eles criticar, não tem como eles ser mais a favor de melhorar o programa. Eles têm que se limitar em criticar as fraudes, enquanto ignoram totalmente as condições que estão gerando essas fraudes. Aí, terceiro, a deputada fala que tem que fazer ajustes no marketing do governo, porque a expressão universidade gratuita pode levar muitas pessoas a se enganarem, achar que estava garantida a bolsa. E assim, concordo, mas veja que todos os programas do governo são assim, inclusive o programa do governo federal, do PT, o partido dela, chama ProUni, Universidade para Todos. É a mesma lógica da universidade gratuita. É outro problema que é naturalizado no capitalismo de fazer mentira com política pública, de fazer ilusão, propaganda enganosa. E por último, a deputada Carminati fala que teria que apertar os limites de renda do programa para garantir que os recursos fossem para as pessoas mais necessitadas. Beleza, isso é importante, mas isso não vai resolver o problema. E é importante observar essa posição da deputada Carminati, do PT, porque isso mostra o caráter de classe da posição do partido dela. Eles estão ali contra setores da classe trabalhadora, enquanto apoiam o esquema da burguesia, enquanto não falaram um ai contra o projeto de transferência de renda para os comunitários. Então assim, camaradas, quem está defendendo o interesse da classe trabalhadora tem que atacar essa forma de privatização do ensino, essa forma de ensino privado, sucateado, que serve aos interesses das oligarquias locais. Não tem como desenvolver a qualidade de vida da classe trabalhadora em Santa Catarina sem enfrentar essa forma de fazer pesquisa e ensino. Porque com essa forma de fazer ensino superior, a gente não consegue enfrentar as desigualdades locais, a gente não consegue incluir mais gente pobre, a gente não consegue fazer pesquisa, fazer investimentos sérios em desenvolvimento das forças tecnológicas, a gente não consegue enfrentar a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, sempre aí produzindo bens de baixíssimo valor agregado. A gente não consegue enfrentar o altíssimo nível de evasão das universidades, que acaba aí atrapalhando o sonho de muita gente, porque assim, entrar na universidade não é tão difícil assim, né? De mais difícil ainda é sair com o diploma. E enquanto as universidades estiverem nas mãos das oligarquias locais, servindo aos interesses das famílias poderosas locais, não tem por que eles enfrentarem esses problemas, isso não é um problema para eles. Como disse o antigo secretário de Educação, o médico não vai estudar para curar gente, ele vai estudar para ganhar dinheiro. Então, enquanto a gente não alterar a lógica do ensino superior para colocar ele a serviço de produzir bem-estar coletivo, ele vai continuar aí nas mãos da burguesia, servindo a produção de lucro para alguns poucos. Por mais que você queira estudar para curar gente, você não vai conseguir fazer isso sozinho, você vai se deparar com as forças do mercado que vão acabar mercantilizando a tua profissão. É inevitável dentro desse modelo de ensino superior. E aí a gente tem que entender por que não tem esquerda aqui em Santa Catarina, porque o PT não consegue se opor a esse modelo de privatização do ensino, porque na prática eles estão apoiando essa mesma prática a nível federal, eles já estão falando que é bonito privatizar a educação. Então não tem como eles mudarem a posição do partido e irem lá brigar com a burguesia catarinense. Isso nunca vai acontecer. Aí esses deputados do PT e aliados, eles precisam rebaixar o discurso, gente. Eles precisam ocultar o processo de privatização e sucateamento do ensino
para atender os interesses da classe dominante e fazer de conta que estão aí lutando, né, aquela luta abstrata, por uma migalha qualquer, por aumentar um pouco mais os bolsos, por não dar golpe nos alunos, para reduzir as fraudes. Beleza, gente, mas isso é o básico, isso é apagar incêndio, isso não vai mudar a situação do ensino superior de Santa Catarina, não vai mudar a situação de milhões de pessoas que estão fora desses programas. Vão lá na página deles e vejam os discursos, por exemplo, do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, partido do João Rodrigues, ou do deputado Ivan Nardes, do PL. Eles estão falando a mesma coisa que a Carminati, mesma coisa, são contra as fraudes e tal, mas eles não conseguem apontar as malandragens das oligarquias locais com as comunitárias. Não é interesse desses deputados, nem da direita, nem da esquerda. Inclusive, o Ivan Nardes esfregou isso na cara do PT na última assembleia lá na Leskin, mostrando como todo mundo está a favor do programa e apontando que foi uma grande vitória do governador Jorginho Melo. Porque não tem oposição, né, gente? Não tem oposição. Então, como é que ele vai perder? Não tem como. Aí, sempre que a gente critica essa falsa esquerda catarinense, que não tem nada de interesse da classe trabalhadora sendo discutido ali, aparece alguém, né, para dizer: ah, Pablo, então só você que sabe o que é certo. Não, gente, é só que provavelmente eu sou o único comunista que você acompanha. Mas se você procurar outras fontes, você vai ver que essa opinião não é só minha. A começar pelo próprio relatório que eu citei antes aqui dos professores da UDESC. O PT, o PSOL, ignoraram completamente esse relatório. Fizeram de conta que não existem todas as informações importantes que estão ali. O próprio Maurício Molinari, que é um dos autores desse estudo aqui também, economista e militante do PSOL, também falou nas redes sociais dele, só que assim, não tem muito alcance, a gente é pequeno. A seção do SINT, o Sindicato dos Professores lá de São José, que tem vários camaradas do PSTU, também está apontando isso, inclusive denunciaram aí, ó, que a Unisul está organizando passagens, alimentação para os alunos irem para a Assembleia lá para pressionar. Olha como a universidade tem interesse em usar os alunos como massa de manobra para continuar garantindo esse fluxo de dinheiro para o caixa da universidade. Até o deputado Glauber Braga falou sobre isso, porque eu perguntei para ele estava de passagem aqui em Florianópolis faz umas semanas, eu perguntei para ele sobre isso, na hora ele já falou assim: não, universidade comunitária é fake, a gente tem que enfrentar esse modelo. Como é que ele é um deputado lá do Rio de Janeiro, está sendo caçado e consegue entender a situação na hora, gente. Ele não tinha informações sobre a situação local aqui, mas assim que eu comentei com ele já sacou o que era. Então assim, eu, você, o teu tio bolsonarista, ou o teu colega de trabalho petista, a gente pode estar mal informado, pode não estar entendendo o que está acontecendo, pode não ter informação histórica direito. Normal, a maioria das pessoas estão mal informadas sobre a maioria dos assuntos, até porque é doloroso estar bem informado no Brasil. Mas não tem como acreditar que gente como Carminati, como Kizai, que se criaram nesse ambiente, não tem como acreditar que eles não entendem o que está acontecendo ali. Não é uma questão de saber ou não, é uma questão de posição política, de lado, de que lado essa galera está defendendo. E eles estão defendendo o lado das universidades comunitárias, das oligarquias locais que controlam as universidades. Por isso que não se cria esquerda em Santa Catarina, ou pelo menos por enquanto não conseguiu se criar. Estamos tentando aí fazer essa tarefa. Porque essa galera que está aí se apresentando como esquerda, está defendendo os interesses da burguesia igualzinho à direita. Então assim, você que vendeu o carro, que se endividou para tentar entrar no programa aí achando que ia ganhar a bolsa e agora ficou na mão, você tem todo o direito de estar 100% puto com os políticos catarinenses, tanto os de direita quanto os de esquerda. Porque o que aconteceu foi que os políticos usaram a universidade gratuita para dar um golpe nos estudantes e garantir o dinheiro aí para as universidades comunitárias. Então agora o que a gente tem que fazer? Tem que pressionar os políticos para garantir bolsa para todos os alunos que se inscreveram no programa, que atendem às condições, analisa caso a caso, quem de fato está fora das condições, que fraudou o documento, enfrenta o resultado legal aí das suas ações, não tem o que fazer, né, gente? E quem se enquadra, o governo tem que dar um jeito de arrumar o dinheiro. Dinheiro tem, mas para muito além disso, a gente tem que enfrentar esse modelo de ensino superior. E aí a gente tem que levantar a bandeira da estatização dessas universidades comunitárias. Isso já foi debatido ao longo de muito tempo, nos anos 90, nos anos 2000. Existia movimento de professores levantando essa bandeira. Eu não sei aí, a gente pode discutir se seria federalizando ou estadualizando, não tenho opinião formada sobre isso, mas é esse o caminho. É tirar essas universidades das mãos das oligarquias locais, encerrar essa transferência de dinheiro absurda que vai aí para universidades ineficientes, com pouca pesquisa, com pouco resultado em formação dos estudantes, e colocar nas universidades públicas, onde tem uma outra categoria de problemas, onde tem outras situações aí, também não é nenhum mar de rosas, mas está muito melhor do que essa situação atual. Eu entendo que essa é uma pauta sensível, porque muita gente olha para a universidade como um time de futebol, assim, tem carinho porque estudou lá por muito tempo. Mas, gente, não tem como manter esse modelo comunitário, eles estão afundando aí, não é à toa, não tem como o governo ficar jogando dinheiro aí para sempre. Estatizando essas universidades, a gente vai dar estabilidade para os funcionários poderem enfrentar as fraudes lá dentro, porque não é só saber que tem fraude, tem que ter condições de enfrentar as famílias dos fraudadores, que são famílias poderosas.
A gente vai dar estabilidade para os professores disputar as reitorias e conseguir influenciar nos rumos das universidades, porque hoje tem um autoritarismo generalizado dentro das universidades, assim, as chapas que tentam concorrer são perseguidas, são demitidas depois. Também daria mais capacidade dos movimentos trabalhistas, dos professores e técnicos e do movimento estudantil de se organizar e lutar pelos seus interesses, de levar as universidades a cumprir uma função de fato mais comunitária e não mais ficar na mão das elites locais. Estatizar as comunitárias é a reforma que a gente precisa, e para isso a gente tem que se organizar e levantar essa bandeira, né? Mas infelizmente aí o JS do PCdoB, que controla a União Catarinense de Estudantes, aí na pessoa do Nathan Heck, ele foi lá na Assembleia também falar a mesma coisa que os outros. Eles limitam o movimento estudantil. Porque somos contra as fraudes e não queremos que o povo fique endividado. Beleza, mas isso é o básico. Isso é a mesma coisa que o PSD está falando, é a mesma coisa que o PL está falando. Quem quer ser de esquerda, quem quer defender uma política de interesse da classe trabalhadora coerente, comprometida com a luta, uma política que faça sentido a longo prazo, que possa construir um movimento que realmente transforme as condições de vida da classe trabalhadora, tem que levantar a bandeira da estatização das universidades comunitárias. Não dá para viver apagando incêndio quando a coisa fica insustentável. A gente tem que ir para cima dessas oligarquias de famílias locais, tirar essas universidades que foram criadas com dinheiro público e estão sendo sustentadas por dinheiro público das mãos delas e colocar para servir os interesses comunitários de verdade, para colocar para servir os interesses da classe trabalhadora como um todo. Então é isso, se você gostou desse vídeo e aprendeu alguma coisa aí, acho que essas informações são interessantes, compartilha, curte, comenta, manda para o seu colega da universidade. Vamos tentar politizar o movimento aí das universidades privadas para a gente tentar enfrentar essa máfia que está prejudicando o estudo dos estudantes. Valeu e até a próxima.